pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, o ídolo chamado ofensa. Eu quero te dizer que a ofensa, ela não é simplesmente apenas uma dor emocional. Na verdade, a ofensa, ela pode se tornar um ídolo no nosso coração, quando ela fica no centro dele. Ou então, quando ela acaba por moldar as nossas decisões e distorcer a nossa identidade. Hoje nós vamos mergulhar na história de um homem nas escrituras chamado Aitofel. E vamos perceber que a ofensa, quando é gerada no nosso coração, ela tem a capacidade de destruir até pessoas muito sábias como esse homem. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Aitofel era um dos grandes conselheiros do rei Davi. Mas algo acontece a partir de um erro gravíssimo que Davi comete, que foi adultério com sua neta Batseba. A partir daí, a mágoa entrou no coração de Aitofel e essa mágoa acabou se transformando em ofensa, porque ele não conseguiu elaborar essa dor. Todas as vezes que a dor governa o nosso coração, ela acaba se tornando uma idolatria, que foi justamente aquilo que aconteceu com Aitofel. Aí você pode estar se perguntando assim, mas como é que isso acontece no nosso interior? Bom, na verdade, a ofensa, ela é uma ferida narcísica no coração do indivíduo. Aí eu quero te falar que eu não estou falando aqui do transtorno narcisista. Eu estou falando no momento em que nosso eu, o nosso ego, acaba por ser ferido. E por que isso acontece? É porque nós acabamos por quebrar uma imagem que idealizamos a respeito do outro ou inclusive de nós mesmos. E quando não elaboramos essa dor, ela acaba por se cristalizar. A ofensa, ela passa a se tornar um objeto interno dominante, como um ídolo psíquico. Tudo passa a girar em torno dela. Ou seja, seus pensamentos, suas emoções e suas ações, elas são baseadas a partir dessa ofensa. Então, como é que isso se processa dentro do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma? A partir de três coisas. Primeiro, a fixação emocional. Quando o indivíduo ele fica ruminando essa dor, fica recordando constantemente essa dor. Segundo ponto, a projeção, onde ele projeta a dor que ele sentiu no outro, culpando o outro e não identificando em si a sua vulnerabilidade por ter idealizado aquela pessoa na sua mente, às vezes como um ser até mesmo perfeito, e coisa que nós sabemos que ninguém é perfeito. E um terceiro aspecto que vai desenvolvendo a ofensa é a identificação com a dor. Ou seja, aquele indivíduo, aquela pessoa, ela passa a se definir pela dor, perdendo a sua identidade original, que foi justamente que foi acontecendo com Aitofel. Eu quero te dizer que a idolatria, na verdade, não é apenas adorar imagens. Tudo o que nós colocamos no centro do nosso coração, inclusive a dor, pode se tornar um ídolo. É quando nós colocamos no trono do nosso coração coisas que acabam por nos guiar nossos pensamentos, guiar nossas emoções, guiar nossas ações. E no momento em que Aitofel coloca no trono do seu coração a ofensa, ele tira aquele pelo qual estava conduzindo a vida dele, que era Deus. E da mesma forma, nós fazemos em nossas vidas quando nós tiramos Deus do centro do nosso coração e colocamos coisas como a ofensa conduzindo o nosso interior. E a partir daí, eu quero fazer uma reflexão com você. A ofensa, ela não pode se tornar um altar no seu coração. Você não pode ser conduzido pelo ressentimento, porque todas as vezes que você está sendo conduzido pelo ressentimento, você não se permite ser curado. Na verdade, você está levantando um altar no seu coração.
A dor, ela passa a ser o senhor da tua vida, ou seja, a dor passa a gerir as tuas reações, a dor, ela te afasta da verdade. E teu coração, ele começa a ficar dividido. Dividido de que forma? Dividido entre a tua justiça própria e a dependência de Deus. Porque, na verdade, quando o nosso coração fica dividido diante dessa situação, você não deixa Deus conduzir a sua vida, porque você que quer conduzir a sua vida, porque você se coloca como alguém que sabe aquilo que é melhor para você. E nós sabemos que nós não sabemos aquilo que é melhor para as nossas vidas. Deus é quem sabe. Queridos, Deus é quem sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. E Ele sabe exatamente como se deve lidar diante de situações que nos magoam, nos ofendem. Então não tente se colocar diante dessa situação para que você não tenha prejuízos na sua vida a partir do altar que você levanta da ofensa no seu interior. E a partir daí a gente observa o efeito cascata sobre a vida de Aitofel, porque apesar de Aitofel ter ficado do lado do filho do rei Davi, Absalão, a partir de um conselho que ele deu a Absalão, que Absalão não aceitou, gerou ainda mais ofensa no seu coração. Porque eu quero te dizer, se você tem ofensas no seu coração, se você não tratar isso, você vai perceber que vai acontecer outras situações na tua vida que vão te gerar ainda mais ofensa no teu interior. Olha só, vai ser uma ofensa gerando uma outra ofensa que vai conduzindo cada vez mais a tua vida, te levando a uma amargura interna muito grande, que foi o que aconteceu com Aitofel. Sabe o que Aitofel ele fez? Ele acabou por tirar a sua própria vida por conta que ele deixou a ofensa conduzir a sua vida. A grande questão que eu quero te perguntar agora é: até quando você vai deixar a ofensa conduzir a tua vida? Você vai deixar com que a ofensa destrua a tua vida emocional? Você vai deixar com que a ofensa destrua, na verdade, a tua vida espiritual? Porque é isso que ela pode fazer. Não apenas uma destruição, como foi no caso de Aitofel, que tirou a sua vida, mas uma destruição interna, porque é isso que a ofensa faz. E aí, você vai deixar com que isso conduza a tua vida? Você vai continuar idolatrando a ofensa até quando? Até quando você vai deixar com que isso aconteça? Porque eu quero te dizer que isso vai te matando devagarzinho, devagarzinho. E você vai se tornando cada dia mais uma pessoa amargurada. Aí você pode me perguntar: bom, Alexandra, e aí? Como é que eu posso me curar da ofensa? Eu não falei que a ofensa é um ídolo que estava ocupando um trono que não era dela? Pois é, você vai ter que tirar esse ídolo da ofensa desse trono e vai ter que colocar quem deve estar nesse trono. E quem deve estar nesse trono? É o Senhor, é Deus. É Deus que deve estar no trono do seu coração. É Ele que vai conduzir a tua maneira de reagir. Por quê? Porque você vai ser conduzida da maneira correta. Ele vai restaurar a tua identidade que foi ferido por conta da ofensa. Olha só, mas é Deus que tem a capacidade de curar o teu coração dessa mágoa. A ofensa, ela não precisa definir a sua vida. Quando você coloca Deus no centro do seu interior, algo vai ser gerado no teu coração, que é a capacidade de perdoar aquela pessoa que te ofendeu. E aí você vai perceber que você vai ser livre, você vai ter paz no seu interior. Porque essa ofensa não vai mais conduzir a sua vida. Mas eu torno a dizer a você, isso só é possível quando Deus está no trono do seu coração. Por quê? Porque Ele sabe exatamente como Ele vai desenvolver isso no seu interior. Então você precisa crer nele, você precisa colocar
as ofensas e mágoas sendo conduzida por ele, não por você. Porque se ele está no trono do seu coração, com certeza você vai entregar essas dores que você teve, essas ofensas, essas mágoas que aconteceram com você. Então, os princípios para se restaurar a questão da ofensa é, primeiro, reconhecer que você está idolatrando uma dor, você está se colocando como vítima todas as vezes que você idolatra uma dor. Você precisa submeter o seu coração à soberania de Deus. E você precisa entender que diante da ofensa você precisa reagir com perdão e não com vingança. Porque é isso que a ofensa produz no interior do indivíduo, vingança. E aí é isso que Deus não aceita. Mas você vai precisar reagir diante das mágoas e da ofensa com perdão. Então eu quero te dizer para você não permitir mais com que a ofensa torne-se um ídolo no seu coração. Aprenda com Aitofel, mas faça uma escolha diferente da de Aitofel. Uma escolha contrária dele. Que Deus ele esteja de fato no trono do seu coração e que a paz dele, que excede todo entendimento, seja a resposta diante da dor da ofensa. Porque infelizmente eu tenho uma notícia para te dar. Você vai vivenciar ofensas e mágoas durante o seu percurso aqui nessa vida. E você vai precisar saber lidar com isso. Agora, você mesmo, sozinho, não vai ser capaz de fazer isso. Você terá essa capacidade se Deus ocupar o centro do seu coração. Se Ele que estiver sentado aí nesse trono do seu coração. Porque com certeza Ele vai saber como te conduzir da melhor forma possível. Não deixe mais essa ofensa guiar a tua vida. E se você entende a importância desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com outras pessoas. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho.